Hoje é dia de estreia de quadro novo aqui no canal, meus amigos. Nesse quadro eu vou relembrar campanhas históricas do Manchester United, seja de Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Mundial, qualquer competição. Então, se você quer que eu relembre alguma campanha da sua preferência, deixa aqui nos comentários, que com certeza eu vou fazer um vídeo sobre. Mas antes de relembrar essa campanha histórica do Manchester United, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente, me siga no Twitter que tem conteúdo novo todos os dias e bora pro vídeo. UEFA Champions League temporada 1998-1999. Você era nascido? Eu particularmente não era nascido, nasci em 2001, então não consegui acompanhar, obviamente, não consegui assistir ao vivo, infelizmente, né? Porque eu realmente queria ter o prazer de ter assistido aquele jogo, aquela final, mas enfim. Vamos falar um pouco sobre a campanha, fase de grupos, quartas de final, semifinal, final. Naquela edição ainda não tinha oitavas de final, né? Então são só 3 fases de mata-mata. E também tinha um detalhe que naquela edição ainda classificavam apenas os primeiros colocados e os 2 melhores segundos colocados. Não é que nem de hoje que passa os 2 melhores colocados do grupo. O grupo do Manchester United, meus amigos, era composto por Bayern de Munique, Barcelona e Brøndby. Imagina hoje em dia o United num grupo com Barcelona e Bayern de Munique. Já caiu no grupo do Bayern, né? Só faltou o Barcelona. Já tá tendo dificuldade no grupo só com o Bayern, né? Imagina se tivesse o Barcelona também. E na estreia o United enfrentou o Barcelona em Old Trafford num jogaço 3-3. Naquele jogo o Beckham se destacou, deu assistência, fez um golaço de falta, teve gol do Giggs. O Rivaldo estava naquele jogo, né? Foi ele que sofreu o primeiro pênalti para o gol do Giovani. Também teve gol do Luiz Henrique naquele jogo, né? O que é atual treinador do PSG, né? Que já treinou o Barcelona, a seleção espanhola, né? O famoso Luiz Henrique. E naquele jogo o United vacilou demais, abriu 2-0, deixou o Barcelona empatar 2-2. Aí depois fez 3-2 e depois deixou o Barcelona empatar de novo. Então, vacilou demais. Empate dentro de casa na primeira rodada, péssimo resultado para o United. O Barcelona fez 2 gols de pênalti, né, meu amigo? Não é de hoje que a arbitragem tem uma tendênciazinha de marcar uns pênaltis para o Barcelona na Champions League, né? E na segunda rodada, o United foi jogar contra o Bayern de Munique, fora de casa. Depois o United foi enfrentar o Bayern de Munique fora de casa e mais uma vez deu vacilo. Saiu perdendo com o gol do Elber, depois virou o jogo e deixou o Bayern empatar no final com mais um gol do Elber. Teve gol do Scholes e do Dwight Yorke. Beckham também deu chance naquele jogo. Realmente foi uma Champions League de muito destaque do Beckham. Teve falha do Schmeichel. Inclusive eu já queria adiantar para vocês que nessa Champions League teve algumas falhas pontuais do Schmeichel. Falhou bastante. Lembra até o Onana nessa Champions. Mas aí foi isso. Mais um empate na Champions. Dessa vez fora de casa e mais uma vez estragando o jogo que estava nas mãos, né? Na terceira rodada, o United também foi jogar fora de casa contra o Brøndby. E aí, meus amigos, era o adversário mais fraco, né? Ele tinha a obrigação de ganhar. E não só ganhou, como goleou. Ganhou por 6-2. Nesse jogo ainda teve falha do Schmeichel numa cobrança de falta. Ele conseguiu falhar contra o Brøndby também. Como eu disse, foi uma constante nessa Champions League. Aí teve gol do Giggs, do Andy Cole, do Dwight Yorke, Solskjaer e do Roy Keane. Então 6-2 tranquilo. Primeira vitória na Champions. E goleada bem tranquila mesmo. Depois o United enfrentou o mesmo Brøndby no Old Trafford. E mais uma vez tinha a obrigação de ganhar. E mais uma vez não só ganhou, como goleou 5-0. Dessa vez não teve falha do Schmeichel, não sofreu gols pela primeira vez na Champions, né? Só foi deixar de sofrer gols, ganhar um clean sheet na 4ª rodada. Mas muito importante, 2 vitórias seguidas, porque logo depois iam ter mais 2 jogos contra Bayern e Barcelona. Inclusive nesse jogo contra o Brøndby, que foi 5-0, teve outro golaço de falta do Beckham. E aí o United foi jogar contra o Barcelona no Camp Nou, né? Estádio que viria a ser palco da decisão, né? Mais pra frente contra o Bayern de Munique. Mas dessa vez era contra o Barcelona, 5ª rodada da fase de grupos. E o United mais uma vez empatou em 3-3. Nesse jogo o United saiu perdendo por 1-0 com o gol do Anderson. Virou o jogo, depois sofreu um empate, aí fez 3-2 e deixou empatar de novo. Ou seja, o que o United pôde entregar, meu amigo, ele entregou nessa Champions League aí, nessa fase de grupos. Porque entregou para o Barcelona no primeiro jogo, entregou para o Bayern no segundo jogo e agora entregou para o Barcelona de novo. Nesse jogo, o Schmeichel falhou mais uma vez no segundo gol do Rivaldo, quando fez 2-2. Beckham deu mais uma assistência para gol do Dwight Yorke. Inclusive, a assistência do Beckham para o Yorke, acho que foi o que mais aconteceu nessa Champions League. E nesse jogo também aconteceu um gol muito famoso do Rivaldo, que é aquele gol de bicicleta dele. Enfim, 3-3. Dessa vez um 3-3 fora de casa contra o Barcelona. Analisando só o resultado, não foi ruim, mas da forma que foi, saindo na frente 2 vezes no placar e deixando empatar, acabou sendo um resultado ruim. Depois o United, na última rodada da fase de grupos, recebeu o Bayern de Munique, tinha que vencer o jogo, abriu o placar com o Roy Keane, mas aí sofreu um empate no começo do segundo tempo, e aí ficou em segundo colocado, porém conseguiu avançar de fase como um dos melhores segundos colocados. Foi o segundo melhor colocado, o primeiro foi o Real Madrid também,
que avançou de fase. E desse grupo passaram, obviamente, o Manchester United de Bayern de Munique e o Barcelona ficou de fora. Mas aí vocês veem, né, o sufoco que o United passou nessa fase de grupos. Só conseguiu ganhar do Brøndby, né, 2 vezes, que era o adversário mais fraco. Time que o United tinha a obrigação de vencer. Realmente, cara, quando você faz a comparação da fase de grupos dessa Champions 98-99 com a da atual edição da Champions, cara, tem muita semelhança, porque tem o Bayern de Munique, o United está passando dificuldade. Pode ser que no fim das contas só ganhe do Copenhagen, né, que é o time mais fraco. Enfim, vamos ver. Tem falha de goleiro, né, o Onaná tá falhando muito agora, o Schmeichel falhou muito naquela fase de grupos. Enfim, algumas semelhanças, né, não tô dizendo aqui, não tô querendo insinuar que o final vai ser o mesmo, mas fica aí no ar, né? Vamos ver o que é que acontece. A United foi para as quartas de final, enfrentou a Inter de Milão. Inter que tinha Simeone, tinha Javier Zanetti, tinha Ronaldo Fenômeno. Era um time bem estrelado da Inter de Milão. Teve toda uma polêmica, né, que envolveu aquele jogo. Porque o Bergkamp tinha tido uma briga com o Simeone na Copa do Mundo, né, na Copa de 98. Isso causou a expulsão, deu um maior problema pro Bergkamp na Inglaterra, o cara foi vaiado, enfim. Ele chegou com essa carga negativa pro jogo, mas conseguiu superar. A mídia só falava disso, né? Era Beckham contra Simeone naquele jogo. E o Beckham conseguiu dar 2 assistências para 2 gols do Dwight York. E o United ganhou de 2-0 aquele jogo. O Schmeichel daquela vez não falhou, né? Fez uma grande defesa, uma defesa importantíssima. E a Inter também teve um gol anulado naquela partida. Graças a Deus. No jogo da volta, o United passou um sufoco absurdo na Itália. Saiu perdendo com o gol do Ventola. Mas no finalzinho do jogo, o Scholes conseguiu empatar o jogo. E o United passou de fase. Mas foi sufoco, né? Assim como foi na fase de grupos, nas quartas de final também teve sufoco pro United. E deixa eu dar uma spoiler para vocês, meus amigos. Também teve sufoco na semifinal. A final eu nem vou falar, né? Mas na semifinal também teve sufoco. O United foi enfrentar a Juventus. O primeiro jogo ganhou o Trafford. Jogo 1-1. O Antônio Conte fez um gol ali na metade do primeiro tempo. E o United só conseguiu empatar com o Ryan Giggs nos acréscimos do segundo tempo, né? Foi mais uma vez um grande sufoco para empatar o jogo. E uma curiosidade interessante é que naquela edição de Champions, o Beckham enfrentou vários jogadores que fariam parte daquele time do Real Madrid com ele, dos Galácticos, né? Enfrentou o Figo no Barcelona, enfrentou o Zidane na Juventus e enfrentou o Ronaldo na Inter. É muito jogador bom, meu amigo, é muito jogador bom. Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham, que elenco que o Real Madrid tinha, viu? No jogo da volta não poderia acontecer nada mais com a cara do Manchester United. Saiu perdendo por 2-0 com 2 gols em 11 minutos. 2 gols do grande Pipo Inzaghi, né? Acredito que vocês conheçam, o grande ídolo do Milan também. Mas conseguiu virar o jogo. Roy Keane empatou de cabeça. O York empatou ainda no primeiro tempo. E o Andy Cole fez o gol da virada, que sacramentou a classificação do United. E ainda teve um gol anulado da Juventus, um terceiro gol do Inzaghi, né? Que foi anulado, ainda bem. E aí o United conseguiu se classificar. Mas o United saiu no prejuízo indo para aquela final, né? De certa forma, no prejuízo, porque o Roy Keane e o Paul Scholes ficaram suspensos e não poderiam atuar contra o Bayern de Munique. E aí, chegando na final da Champions, contra o Bayern de Munique, no Camp Nou, um belo estádio, um belo adversário. E adivinha o que é que o United passou, meu amigo? Mais sufoco. E adivinha que teve também falha do Schmeichel, meu amigo. Aquele gol de falta do Bayern de Munique que abriu o placar, na minha opinião, é falha. Para mim, quando o goleiro toma um gol no canto dele, na maioria das vezes, 99% para mim vai ser falha, né? Salvo alguns casos. Mas para mim ele falhou. Não é uma falha assim bizarra, um grande frango, mas é uma falha individual na minha opinião. O Bayern continuou pressionando, ainda conseguiu colocar 2 bolas na trave naquele jogo. Mas aí o Alex Ferguson fez uma substituição que mudou a história do Manchester United, colocou o Solskjaer no jogo. E aí já nos acréscimos, o Sheringham conseguiu empatar o jogo com a assistência do Giggs. Assistência assim, né? O Giggs tentou chutar no gol, a bola pegou errada, sobrou pro Sheringham. Ele pegou de primeiro e fez um gol de empate. O que já teria sido histórico, não? Empate nos acréscimos daquela forma, assim como foi aquele do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, gol do Sérgio Ramos. Seria histórico já, mas aí o United, né, como um time que não cansa de fazer história. Beckham cobrou o escanteio, Sheringham raspou de cabeça e o Solskjaer meteu pro gol e fez o gol da virada. E aí, meu amigo, foi um momento que o estádio explodiu. O time explodiu, o Ferguson explodiu, todo mundo explodiu de alegria. E, assim, com certeza foi uma das maiores finais de Champions da história. Poucas finais foram mais emocionantes do que essa, com certeza. E o Manchester United pôde protagonizar uma grande final dessa. E assim, cara, uma campanha totalmente nos trancos e barrancos, assim, nada poderia ser mais a cara do United do que essa campanha na Champions. O time que não desiste, né? Passou em segundo colocado no grupo, não conseguiram ganhar nem do Bayern, nem do Barcelona naqueles jogos, só ganhou o time mais fraco. Passou um sufoco contra a Inter, passou um sufoco contra a Juventus, ganhou um sufoco do Bayern, então não teve vida fácil em nenhum momento na Champions. E assim, muito, muito marcante, uma campanha absurda do United, grandes jogadores, o Beckham se destacou bastante. Infelizmente o Schmeichel se destacou
um pouco negativamente, né? Ele falhou em alguns momentos decisivos, mas de qualquer forma também fez suas defesas importantes, né? Tinha Giggs, tinha Scholes, tinha Gary Neville, enfim, um baita time do United. E Andy Cole, Dwight Howard fazendo gol pra caramba também, gols importantes. E uma campanha que realmente fica na história do United e na história da Champions League de futebol europeu. É uma final que ninguém nunca mais vai esquecer. E imagina o que é para os outros que é, né? O cara que fez um gol como esse. Até hoje ele é ovacionado pela torcida, venerado. E assim, grande título do United, né? Fico feliz por ser torcedor desse time. E eu espero que nessa edição da Champions, né? Que também tá ali pelos trancos e barrancos, ninguém sabe se vai passar de fase, né? Mas vamos ver. O United tá ganhando se for assim no sufoco, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse ano. Então me conta o que é que você achou do vídeo, o que é que você achou dessa campanha do United, deixa aí nos comentários. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários qual campanha você quer que eu relembre. Me segue no Twitter que tem conteúdo novo todos os dias e até o próximo vídeo. Valeu!